No coração do recôncavo da Bahia, em 1854, o mar não era só água salgada, era memória, era juiz, era o ventre que engolia segredos e cuspia maldições. Imagine o engenho de São Bento, encravado na costa como uma cicatriz aberta na terra fértil. O ar carregava o cheiro de cana queimada, misturado ao sal do oceano, e o sol poente tingia as ondas de um vermelho que lembrava sangue fresco. Ali reinava o coronel Antônio Ribeiro, um homem de 52 anos, olhos frios como o ferro das correntes que ele mesmo forjava para os cativos. Antônio não era um fazendeiro qualquer. Descendente de portugueses que cruzaram o Atlântico em caravelas famintas, ele construíra seu império sobre ossos e promessas quebradas. O engenho prosperava, a moenda rangia dia e noite, esmagando cana e almas, produzindo açúcar que viajava para a Europa em navios negreiros. Mas em 1854, o equilíbrio rachava. A Lei Eusébio de Queiroz, promulgada 2 anos antes, proibira o tráfico de escravos do continente africano, e os quilombos escondidos nas matas do recôncavo cresciam como raízes rebeldes. Relatos de fugas chegavam ao engenho, canoas vazias encontradas na praia, sussurros de liberdade nas senzalas. O coronel via apenas números: 200 almas para o trabalho, 200 para o lucro. Mas os cativos viam além. Nas sombras da senzala, mulheres como Mariana, trazida da África aos 12 anos, curandeira com mãos que conheciam ervas e orixás, contavam histórias de Iemanjá, a rainha das águas que não perdoava os profanadores do mar. Homens como João, o ferreiro marcado por chicotadas antigas, murmuravam preces em Iorubá, pedindo que as ondas carregassem sua dor para o além. O mar é nosso irmão, diziam eles, traçando símbolos de conchas partidas na terra úmida. Naquela noite de novembro, o vento uivava como um espírito inquieto. Os escravos, exaustos após o dia na colheita, reuniam-se em círculo sob a lua minguante. Mariana erguia uma cabaça de água de coco, invocando Oxalá para proteção. João, ao seu lado, batia um ritmo baixo no atabaque improvisado, cantando nomes de ancestrais afogados em travessias passadas. A terra nos prende, mas o mar nos liberta, sussurrava ele. Mas o coronel, na casa grande iluminada por candelabros de prata roubada de naufrágios, ouvia apenas o tilintar das moedas. Reunido com seus capatazes, homens rudes, filhos de alforriados que serviam por medo, Antônio ergueu a taça de cachaça. Amanhã limpamos a podridão, os rebeldes vão para o mar. Deixem que as águas resolvam o que o chicote não pode. Seus homens assentiram, mas um tremor passou por eles. O mar do recôncavo não era misericordioso. Ele devorava navios inteiros, cuspia ossos na areia e carregava ecos de vozes que ninguém ousava nomear. O jovem capataz Pedro, filho de um escravo alforriado, hesitou. Senhor, o oceano está agitado hoje, peixes mortos boiando na arrebentação. Antônio cuspiu no chão de madeira polida. O mar obedece quem manda, Pedro, como os escravos. Mas lá fora, o nevoeiro subia da costa, carregando um cheiro de podridão salgada, e as ondas lambiam a praia com uma lentidão predatória, como se esperassem o banquete. Enquanto isso, na senzala, Mariana traçava o símbolo da concha partida na porta de palha. Iemanjá acordou, disse ela a João. Ela vai trazer de volta o que nos roubaram. A noite avançava, e o oceano respondia com um rugido baixo, bolhas subindo na superfície como almas emergindo. O engenho dormia, mas o recôncavo, terra de engenhos, quilombos e espíritos ancestrais, preparava-se para o julgamento. E o primeiro a ser julgado seria o homem que ousara desafiar as águas. O mar via tudo, e ele cobrava. O amanhecer de 1854 rompeu cinzento sobre o engenho de São Bento, como se o céu do recôncavo chorasse o que viria.
O ar estava pesado, impregnado de umidade que grudava na pele como culpa não confessada. O coronel Antônio Ribeiro acordou em sua cama de dossel, o corpo marcado por noites de rum e excessos, o lençol úmido de suor frio. Aos olhos da sociedade baiana, ele era um pilar. Descendente de colonos que ancoraram na Baía de Todos os Santos com as caravelas de Cabral, dono de terras que se estendiam do canavial ao horizonte marítimo. Mas nas senzalas, ele era o demônio de pele clara, o homem que transformava vidas em açúcar. Desde jovem, Antônio aprendera o ofício da dominação nas sombras do Porto de Salvador. Seu pai, um traficante implacável, lhe ensinara que uma alma valia o preço da cana colhida em um mês. O mar nos trouxe eles em porões fétidos, dizia o velho, apontando para os navios negreiros que lotavam o cais. E o mar pode levá-los de volta ao nada. Aos 20 anos, Antônio herdara o engenho e o expandira com mãos de ferro. Comprava cativos diretamente dos leilões, escolhendo os mais robustos para a moenda, os mais frágeis para os castigos que ecoavam pela noite. Ele instalara correntes nas senzalas, chicotes de couro trançado com sal para queimar mais fundo e um altar improvisado na Casa Grande, onde queimava contratos de venda como oferendas a um deus de ouro. Mas em 1854, o império do coronel rachava como taipa seca. A Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850 pelo imperador Pedro II, proibira o tráfico atlântico, cortando o fluxo de novas almas da África. Os quilombos no recôncavo, comunidades escondidas nas matas úmidas, guiadas por líderes como o Zumbi dos Palmares em lendas passadas, multiplicavam-se. Relatos de fugas aterrorizavam Antônio. 15 escravos sumidos na última lua, canoas encontradas vazias na praia, com símbolos iorubás gravados na madeira. Ele interrogava os capatazes à noite, na sala de mapas iluminada por velas de sebo, os olhos injetados de ódio varrendo as sombras. Quem os ajuda? Quem sussurra liberdade nas senzalas? Mariana, a curandeira, era a principal suspeita. Nascida em terras iorubás, arrastada em um porão escuro aos 12 anos, ela carregava o conhecimento ancestral. Ervas que curavam feridas de chicote, folhas de boldo que previam traições e conchas que invocavam Iemanjá. Seus olhos castanhos viam além do véu da dor, viam o futuro nas marés, o passado nos ossos boiando na arrebentação. João, seu companheiro de senzalas, era o ferreiro. Mãos calejadas que forjavam correntes de dia, mas à noite quebravam espíritos com canções de resistência em línguas proibidas. Juntos, eles lideravam um círculo secreto nas profundezas da senzala, onde se falava de Oxalá como pai da criação e de um mar que um dia os levaria de volta à África. A água não mente, dizia Mariana, traçando o símbolo da concha partida na terra. Naquela manhã fatídica, o coronel ordenou a grande revista. Capatazes armados com chicotes de 9 pontas e espingardas importadas da Europa invadiram as senzalas ao raiar do sol, arrastando 40 cativos para o terreiro central. Mulheres gritavam, abraçando crianças que tremiam como folhas de bananeira. Homens cerravam os punhos, mas baixavam os olhos para não atrair o ferro. Antônio observava da varanda da Casa Grande, fumando um charuto de tabaco cubano, o rosto impassível como uma máscara de cera. "Esses são os traidores", proclamou, apontando para João e Mariana no centro da fila. "Eles envenenam as mentes com mentiras africanas. O mar os purificará e o engenho renascerá limpo." Os cativos foram amarrados em pares, mãos unidas por cordas encharcadas de sal marinho para queimar a pele. O caminho para a praia era curto, mas eterno.
através dos canaviais altos que chicoteavam as pernas nuas sob o sol que queimava como brasa viva. Mariana, arrastada no meio da fileira, murmurava uma oração baixa. Iemanjá, mãe das profundezas, receba-nos com braços abertos, mas não perdoe o pecador que nos lança. O mar ao longe respondia com um rugido surdo, como se concordasse com a profecia. Enquanto caminhavam, o nevoeiro da noite anterior persistia, envolvendo o grupo em um manto úmido e frio. Peixes prateados boiavam na superfície da arrebentação, olhos vidrados fixos no céu como testemunhas mudas. Os capatazes riam nervosos para disfarçar o medo, mas Pedro, o jovem, hesitava a cada passo. Senhor, o mar está estranho hoje, como se respirasse. Antônio cuspiu na areia úmida. O mar é como os escravos, obedece quem tem o chicote. Mas no fundo, um tremor o percorria. O oceano do recôncavo não obedecia a homens. Ele obedecia à justiça ancestral. E as águas começavam a se agitar. Pausa dramática de 5 segundos. O som da moenda para abruptamente, substituído pelo rugido crescente das ondas e passos arrastados na areia. A praia do Engenho de São Bento estendia-se como uma lâmina de areia branca sob o sol impiedoso do meio-dia em 1854, cortada pelas ondas implacáveis do recôncavo. Conhecida entre os pescadores locais como Porto dos Esquecidos, era o lugar onde navios negreiros descarregavam suas cargas humanas há décadas, e onde os castigos finais da escravidão eram selados com sal e silêncio. O ar vibrava com o calor, transformando a areia em uma fornalha que queimava os pés descalços. Os 40 cativos, amarrados em pares com cordas grosseiras encharcadas de água do mar para corroer a carne, tombavam de joelhos na beira da arrebentação, o sal misturando-se ao suor, ao sangue e às lágrimas que escorriam como rios minúsculos. O coronel Antônio Ribeiro desmontou de seu cavalo baio, as botas de couro afundando na areia úmida, com um som viscoso. Seu rosto, marcado por rugas de ganância e noites insones, contorcia-se em uma máscara de autoridade inabalável. Vocês traíram a terra que os alimentou e o engenho que os abrigou, proclamou ele, a voz rouca carregada pelo vento salgado que chicoteava os canaviais ao longe. O mar os levará de volta ao nada de onde vieram, selvagens sem dono, sem nome, sem futuro. Seus 6 capatazes formavam um semicírculo ameaçador, espingardas em punho e chicotes enrolados nos cintos, mas seus olhos desviavam involuntariamente para o horizonte. O mar estava agitado além do normal. Ondas de 3 metros erguiam-se como muralhas verdes, quebrando com fúria, que espumava branca como leite azedo, e um cheiro de algas podres subia da espuma. Mariana, no centro da fileira, ergueu a cabeça com dignidade, seus dreads emaranhados pelo sal e pelo suor, grudando no rosto marcado por cicatrizes antigas. Senhor, o mar não leva os inocentes, disse ela, a voz firme, apesar da fraqueza que a debilitava, ecoando como um tambor ancestral sobre o rugido das águas. Ele devolve os culpados, lavados em justiça. João, amarrado ao seu lado, cuspiu um bolo de sangue e areia, resquício de uma surra noturna com o chicote de 9 pontas. Oxóssi nos guia pelas matas e Iemanjá pelas águas. O mar vai falar por nós, senhor. O coronel soltou uma risada forçada, seca como os ossos boiando na arrebentação, mas o som foi engolido pelo vento. Ele gesticulou para os capatazes. Arrastem-nos para a beira. Deixem que as ondas limpem essa rebelião. Um a um, os cativos foram empurrados para o abraço mortal do oceano. Começaram pelos mais jovens, meninos de 14 anos, olhos arregalados de terror puro, gritando por mães que já haviam sido vendidas em leilões distantes. As ondas os engoliram como bocas famintas.
bolhas subindo à superfície em explosões efêmeras, corpos debatendo-se contra as correntes invisíveis da maré. Depois vieram as mulheres, mães com filhos ainda nos quadris, rezando em iorubá e português misturados. Mãe das águas, receba-nos em paz, enquanto a água fria subia ao peito, aos ombros, aos narizes. Mariana foi a 10ª. Ela beijou a concha partida pendurada em seu pescoço, talismã ancestral trazido da África, antes de ser lançada com um empurrão brutal. Seu corpo desapareceu em um redemoinho violento, mas não antes de ela gritar para o céu: "Lembrem-se de nós, irmãos, o mar não cala!" João resistiu com a fúria de um leão encurralado. 2 capatazes o seguraram pelos braços, arrastando-o para a profundidade, onde as ondas quebravam com força esmagadora. "O mar é nosso irmão, não nosso carrasco!" berrou ele, os músculos tensos rompendo parcialmente as cordas, mas uma onda maior veio como resposta, carregando-o para o largo em um turbilhão de espuma. Não antes de ele lançar um olhar final para o coronel. Um olhar que prometia retorno, olhos flamejantes como brasas sob a água. Os gritos dos 40 se misturavam ao rugido ensurdecedor das águas, um coro de dor e desafio que ecoava pela costa deserta, penetrando até os canaviais distantes. Em minutos, todos haviam sumido, o mar engolindo-os como se nunca tivessem pisado na areia, deixando apenas bolhas e silêncio. Antônio observava da areia seca, o charuto apagado entre os dentes amarelados, o peito arfando com uma satisfação fria. "Acabou", declarou aos capatazes, virando-se para o cavalo. "O engenho volta ao trabalho amanhã, sem traidores." Mas o jovem Pedro, pálido como um fantasma, apontou para a superfície calma que se formava. "Senhor, olhe ali!" Onde as bolhas deviam se dissipar no vento, formas escuras se moviam devagar. Não peixes prateados, mas silhuetas humanoides, flutuando imóveis sob a água rasa, como se observassem de volta. O nevoeiro subia novamente da costa, denso e pegajoso, e um cheiro de podridão salgada, como carne afogada, enchia o ar. Os capatazes murmuraram preces católicas apressadas, fazendo o sinal da cruz com mãos trêmulas. O coronel cuspiu na areia, forçando uma risada. "Ilusões de escravos covardes. Vamos embora antes que a maré suba." Mas ao virar as costas para o engenho, sentiu um frio úmido na nuca, como dedos gelados de água profunda tocando sua pele exposta. O mar, agora estranhamente calmo, lambia a praia com uma lentidão calculada, predatória. Nas profundezas escuras, os cativos não afundavam para o esquecimento. Eles esperavam, reunidos em correntezas ancestrais. E o primeiro sinal da resposta veio ao entardecer. Uma concha partida, idêntica à de Mariana, boiando na arrebentação, marcada com o sangue invisível da vingança. O mar começava a falar, e sua voz seria impiedosa. Pausa dramática de 5 segundos. O som das ondas diminui para um gorgolejar baixo, misturado a um sussurro subaquático distante, como vozes abafadas chamando nomes. Ao anoitecer daquele dia fatídico de 1854, o engenho de São Bento mergulhava em um silêncio opressivo, como se o recôncavo inteiro prendesse a respiração. A casa grande, com suas paredes de taipa caiada e janelas de vitral importado da Europa, símbolos de opulência roubada de naufrágios, erguia-se como um túmulo iluminado por velas tremeluzentes. O coronel Antônio Ribeiro sentou-se à cabeceira da mesa de jantar, o candelabro de prata projetando sombras dançantes nas paredes adornadas com retratos de ancestrais portugueses, seus olhos pintados parecendo julgar o que acabara de acontecer. Seus capatazes, exaustos e inquietos, bebiam cachaça em goles profundos de canecas de barro, tentando afogar o desconforto que o mar havia plantado em suas almas como sementes de dúvida.
A sinhá Clara, esposa do coronel há 20 anos, servia o ensopado de galinha com dende e quiabo com mãos trêmulas, os anéis de ouro tilintando contra os pratos de porcelana fina. Antônio, o que fizemos hoje? Deus vai julgar, e o mar também, sussurrou ela, os olhos baixos, fixos no chão de azulejos portugueses, evitando o olhar do marido. Ele a repreendeu com um gesto brusco da mão calejada, o anel de sinete com o brasão da família batendo na mesa. Deus abençoa os fortes, Clara. Aqueles selvagens mereciam o mar, traidores que envenenavam o engenho com suas mentiras africanas. Mas sua voz vacilava no final, e ele desviava o olhar para a janela ampla, onde o oceano se estendia negro como breu sob a lua crescente, ondas lambendo a praia com um ritmo hipnótico, quase acusador. Fora dali, os poucos escravos remanescentes, os que não haviam sido arrastados para a praia, trabalhadores leais por medo ou destino, trancavam-se nas senzalas de palha e barro, as portas reforçadas com paus de madeira. Eles acendiam velas de sebo e queimavam folhas de ervas sagradas, cantando baixinho em iorubá para acalmar os espíritos que sentiam se aproximando. O velho Zé, o escravo idoso que servira o pai de Antônio, liderava o ritual. Os irmãos foram para o ventre de Iemanjá. Agora, as águas vão falar por eles. Seus olhos velados por catarata pareciam ver além das paredes, para o mar que borbulhava inquieto. Pedro, o jovem capataz que hesitara na praia, não conseguia engolir um bocado da comida. Seu rosto, ainda marcado pela areia do dia, estava pálido como a espuma das ondas. Senhor, eu vi coisas na água depois, rostos flutuando, olhos abertos me olhando de volta. Não eram peixes, eram eles. Os outros capatazes riram nervoso, batendo nas costas dele para disfarçar o próprio tremor. Mas Antônio bateu na mesa com um punho, derrubando uma taça que se espatifou no chão. Besteiras de mentes fracas, o mar leva e não devolve, engole tudo no fundo negro. Amanhã mais escravos chegam de Salvador por carroça. O engenho não para por ilusões. Ele ergueu a taça em um brinde forçado. O vinho tinto parecendo sangue sob a luz das velas, mas ao beber sentiu um gosto salgado na língua, como lágrimas misturadas ao oceano, ou pior, como o sal das correntes que amarravam os cativos. Enquanto jantavam, em silêncio quebrado apenas pelo tilintar de talheres, o vento mudou de direção, trazendo um gemido baixo da praia, como o choro abafado de crianças distantes ou o lamento de almas presas. A sinhá Clara congelou, a colher de prata caindo no prato com um clangor metálico que ecoou pela sala. É eles, os cativos voltando nas ondas, murmurou ela, cruzando-se apressadamente. O coronel se levantou irritado, empurrando a cadeira para trás, e marchou até a varanda de madeira polida, o ar noturno úmido grudando em sua camisa de linho. A lua cheia iluminava a costa, e por um instante fugaz, ele jurou ver figuras na arrebentação, silhuetas amarradas em pares, debatendo-se contra correntes invisíveis, mãos estendidas para a areia seca. Sacudiu a cabeça violentamente, atribuindo à cachaça. Ilusão do rum e do medo, covardes. Mas o silêncio da casa grande foi rompido por batidas urgentes na porta da senzala distante. O velho Zé correu pelo terreiro escuro até a varanda, ofegante, o corpo curvado pela idade, carregando algo encharcado nas mãos trêmulas. Senhor, as águas! Elas falam já. Mariana mandou um sinal do fundo. Ele estendia uma rede de pesca velha, gotejando água salgada, cheia de peixes mortos, com olhos arregalados e bocas abertas em gritos mudos eternos, como se tivessem visto o horror das profundezas. Antônio o dispensou com um chute no peito frágil, rosnando. Leve essa porcaria de volta para o mar.
Mas enquanto Zé se afastava mancando para a escuridão, sussurrou para si mesmo e para os espíritos: "O mar não esquece, senhor. Ele traz de volta o que é seu, com juros de sal e vingança." Naquela noite o coronel não conseguiu dormir. Deitado ao lado da sinhá Clara, que chorava baixinho no travesseiro de plumas, ele ouvia o mar através das paredes grossas. Não o som comum de ondas ritmadas, mas um pulsar estranho, como um coração submerso batendo em sincronia com o seu próprio, acelerado pelo remorso que se infiltrava. Sonhos vieram involuntários. Ele afundava nas águas escuras, mãos negras e frias, o puxando para baixo por correntes enferrujadas, vozes cantando em línguas antigas que ele não compreendia, mas sentia na alma. Acordou suando frio, o lençol encharcado, como se tivesse emergido de um mergulho profundo. Lá fora, na soleira da porta da casa grande, a concha partida de Mariana jazia intocada, levada pelo vento, ou por algo mais sutil, como um sopro das profundezas. Os capatazes, em seus quartos apertados nos fundos, relatavam o mesmo tormento. Sonhos de afogamento, sussurros chamando seus nomes com acusações salgadas. Pedro, o mais sensível, viu em visão João emergindo das ondas, os olhos vazios, mas flamejantes de justiça. O engenho, outrora vivo com o ranger incessante da moenda e os gritos dos trabalhadores, agora parecia um casulo vazio, esperando a metamorfose do terror que fermentava nas sombras. O mar havia engolido os cativos, mas o silêncio era apenas o prelúdio de um retorno inevitável. E nas profundezas, as águas começavam a borbulhar com promessas de retribuição. O amanhecer de 1854 rompeu cinzento sobre o engenho de São Bento, como se o céu do recôncavo chorasse o que viria. O ar estava pesado, impregnado de umidade que grudava na pele como culpa não confessada. O coronel Antônio Ribeiro acordou em sua cama de dossel, o corpo marcado por noites de rum e excessos, o lençol úmido de suor frio. Aos olhos da sociedade baiana, ele era um pilar, descendente de colonos que ancoraram na Baía de Todos os Santos com as caravelas de Cabral, dono de terras que se estendiam do canavial ao horizonte marítimo. Mas nas senzalas, ele era o demônio de pele clara, o homem que transformava vidas em açúcar. Desde jovem, Antônio aprendera o ofício da dominação nas sombras do Porto de Salvador. Seu pai, um traficante implacável, lhe ensinara que uma alma valia o preço da cana colhida em um mês. "O mar nos trouxe eles em porões fétidos", dizia o velho, apontando para os navios negreiros que lotavam o cais. "E o mar pode levá-los de volta ao nada." Aos 20 anos, Antônio herdara o engenho e o expandira com mãos de ferro. Comprava cativos diretamente dos leilões, escolhendo os mais robustos para a moenda, os mais frágeis para os castigos que ecoavam pela noite. Ele instalara correntes nas senzalas, chicotes de couro trançado com sal para queimar mais fundo e um altar improvisado na casa grande onde queimava contratos de venda como oferendas a um deus de ouro. Mas em 1854, o império do coronel rachava como taipa seca. A Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850 pelo imperador Pedro II, proibira o tráfico atlântico, cortando o fluxo de novas almas da África. Os quilombos no recôncavo, comunidades escondidas nas matas úmidas, guiadas por líderes como Zumbi dos Palmares em lendas passadas, multiplicavam-se. Relatos de fugas aterrorizavam Antônio. 15 escravos sumidos na última lua, canoas encontradas vazias na praia com símbolos iorubás gravados na madeira. Ele interrogava os capatazes à noite na sala de mapas iluminada por velas de sebo, os olhos injetados de ódio varrendo as sombras. Quem os ajuda? Quem sussurra liberdade nas senzalas?
Mariana, a curandeira, era a principal suspeita. Nascida em terras iorubás, arrastada em um porão escuro aos 12 anos, ela carregava o conhecimento ancestral. Ervas que curavam feridas de chicote, folhas de boldo que previam traições e conchas que invocavam Iemanjá. Seus olhos castanhos viam além do véu da dor, viam o futuro nas marés, o passado nos ossos boiando na arrebentação. João, seu companheiro de senzalas, era o ferreiro, mãos calejadas que forjavam correntes de dia, mas à noite quebravam espíritos com canções de resistência em línguas proibidas. Juntos, eles lideravam um círculo secreto nas profundezas da senzala, onde se falava de Oxalá como pai da criação e de um mar que um dia os levaria de volta à África. A água não mente, dizia Mariana, traçando o símbolo da concha partida na terra. Naquela manhã fatídica, o coronel ordenou a grande revista. Capatazes armados com chicotes de 9 pontas e espingardas importadas da Europa invadiram as senzalas ao raiar do sol, arrastando 40 cativos para o terreiro central. Mulheres gritavam, abraçando crianças que tremiam como folhas de bananeira. Homens cerravam os punhos, mas baixavam os olhos para não atrair o ferro. Antônio observava da varanda da casa grande, fumando um charuto de tabaco cubano, o rosto impassível como uma máscara de cera. Esses são os traidores, proclamou apontando para João e Mariana no centro da fila. Eles envenenam as mentes com mentiras africanas. O mar os purificará e o engenho renascerá limpo. Os cativos foram amarrados em pares, mãos unidas por cordas encharcadas de sal marinho para queimar a pele. O caminho para a praia era curto, mas eterno, através dos canaviais altos que chicoteavam as pernas nuas, sob o sol que queimava como brasa viva. Mariana, arrastada no meio da fileira, murmurava uma oração baixa. Iemanjá, mãe das profundezas, receba-nos com braços abertos, mas não perdoe o pecador que nos lança. O mar, ao longe, respondia com um rugido surdo, como se concordasse com a profecia. Enquanto caminhavam, o nevoeiro da noite anterior persistia, envolvendo o grupo em um manto úmido e frio. Peixes prateados boiavam na superfície da arrebentação, olhos vidrados fixos no céu como testemunhas mudas. Os capatazes riam nervosos para disfarçar o medo, mas Pedro, o jovem, hesitava a cada passo. Senhor, o mar tá estranho hoje, como se respirasse. Antônio cuspiu na areia úmida. O mar é como os escravos, obedece quem tem o chicote. Mas no fundo, um tremor o percorria. O oceano do recôncavo não obedecia a homens. Ele obedecia à justiça ancestral, e as águas começavam a se agitar. A praia do Engenho de São Bento estendia-se como uma lâmina de areia branca sob o sol impiedoso do meio-dia em 1854, cortada pelas ondas implacáveis do recôncavo. Conhecida entre os pescadores locais como Porto dos Esquecidos, era o lugar onde navios negreiros descarregavam suas cargas humanas há décadas, e onde os castigos finais da escravidão eram selados com sal e silêncio. O ar vibrava com o calor, transformando a areia em uma fornalha que queimava os pés descalços. Os 40 cativos, amarrados em pares com cordas grosseiras encharcadas de água do mar para corroer a carne, tombavam de joelhos na beira da arrebentação, o sal misturando-se ao suor, ao sangue e às lágrimas que escorriam como rios minúsculos. O coronel Antônio Ribeiro desmontou de seu cavalo baio, as botas de couro afundando na areia úmida, com um som viscoso. Seu rosto, marcado por rugas de ganância e noites insones, contorcia-se em uma máscara de autoridade inabalável. Vocês traíram a terra que os alimentou e o engenho que os abrigou, proclamou ele, a voz rouca carregada pelo vento salgado que chicoteava os canaviais ao longe.
O mar os levará de volta ao nada de onde vieram, selvagens sem dono, sem nome, sem futuro. Seus 6 capatazes formavam um semicírculo ameaçador, espingardas em punho e chicotes enrolados nos cintos, mas seus olhos desviavam involuntariamente para o horizonte. O mar estava agitado além do normal. Ondas de 3 metros erguiam-se como muralhas verdes, quebrando com fúria, que espumava branca como leite azedo, e um cheiro de algas podres subia da espuma. Mariana, no centro da fileira, ergueu a cabeça com dignidade, seus dreads emaranhados pelo sal e pelo suor, grudando no rosto marcado por cicatrizes antigas. Senhor, o mar não leva os inocentes, disse ela, a voz firme, apesar da fraqueza que a debilitava, ecoando como um tambor ancestral sobre o rugido das águas. Ele devolve os culpados, lavados em justiça. João, amarrado ao seu lado, cuspiu um bolo de sangue e areia, resquício de uma surra noturna com o chicote de 9 pontas. Oxóssi nos guia pelas matas e Iemanjá pelas águas. O mar vai falar por nós, senhor. O coronel soltou uma risada forçada, seca como os ossos boiando na arrebentação, mas o som foi engolido pelo vento. Ele gesticulou para os capatazes. Arrastem-nos para a beira. Deixem que as ondas limpem essa rebelião. Um a um, os cativos foram empurrados para o abraço mortal do oceano. Começaram pelos mais jovens, meninos de 14 anos, olhos arregalados de terror puro, gritando por mães que já haviam sido vendidas em leilões distantes. As ondas os engoliram como bocas famintas, bolhas subindo à superfície em explosões efêmeras, corpos debatendo-se contra as correntes invisíveis da maré. Depois vieram as mulheres, mães com filhos ainda nos quadris, rezando em iorubá e português misturados. Mãe das águas, receba-nos em paz, enquanto a água fria subia ao peito, aos ombros, aos narizes. Mariana foi a 10ª. Ela beijou a concha partida pendurada em seu pescoço, talismã ancestral trazido da África, antes de ser lançada com um empurrão brutal. Seu corpo desapareceu em um redemoinho violento, mas não antes de ela gritar para o céu: "Lembrem-se de nós, irmãos, o mar não cala!" João resistiu com a fúria de um leão encurralado. 2 capatazes o seguraram pelos braços, arrastando-o para a profundidade, onde as ondas quebravam com força esmagadora. "O mar é nosso irmão, não nosso carrasco!" berrou ele, os músculos tensos rompendo parcialmente as cordas, mas uma onda maior veio como resposta, carregando-o para o largo em um turbilhão de espuma. Não antes de ele lançar um olhar final para o coronel. Um olhar que prometia retorno, olhos flamejantes como brasas sob a água. Os gritos dos 40 se misturavam ao rugido ensurdecedor das águas, um coro de dor e desafio que ecoava pela costa deserta, penetrando até os canaviais distantes. Em minutos, todos haviam sumido, o mar engolindo-os como se nunca tivessem pisado na areia, deixando apenas bolhas e silêncio. Antônio observava da areia seca, o charuto apagado entre os dentes amarelados, o peito arfando com uma satisfação fria. "Acabou", declarou aos capatazes, virando-se para o cavalo. "O engenho volta ao trabalho amanhã, sem traidores." Mas o jovem Pedro, pálido como um fantasma, apontou para a superfície calma que se formava. "Senhor, olhe ali!" Onde as bolhas deviam se dissipar no vento, formas escuras se moviam devagar, não peixes prateados, mas silhuetas humanoides, flutuando imóveis sob a água rasa, como se observassem de volta. O nevoeiro subia novamente da costa, denso e pegajoso, e um cheiro de podridão salgada, como carne afogada, enchia o ar. Os capatazes murmuraram preces católicas apressadas, fazendo o sinal da cruz com mãos trêmulas. O coronel cuspiu na areia, forçando uma risada. "Ilusões de escravos covardes. Vamos embora antes que a maré suba."
Mas ao virar as costas para o engenho, sentiu um frio úmido na nuca, como dedos gelados de água profunda tocando sua pele exposta. O mar, agora estranhamente calmo, lambia a praia com uma lentidão calculada, predatória. Nas profundezas escuras, os cativos não afundavam para o esquecimento. Eles esperavam, reunidos em correntezas ancestrais. E o primeiro sinal da resposta veio ao entardecer. Uma concha partida, idêntica à de Mariana, boiando na arrebentação, marcada com o sangue invisível da vingança. O mar começava a falar, e sua voz seria impiedosa. Ao anoitecer daquele dia fatídico de 1854, o engenho de São Bento mergulhava em um silêncio opressivo, como se o recôncavo inteiro prendesse a respiração. A casa grande, com suas paredes de taipa caiada e janelas de vitral importado da Europa, símbolos de opulência roubada de naufrágios, erguia-se como um túmulo iluminado por velas tremeluzentes. O coronel Antônio Ribeiro sentou-se à cabeceira da mesa de jantar, o candelabro de prata projetando sombras dançantes nas paredes adornadas com retratos de ancestrais portugueses. Seus olhos pintados parecendo julgar o que acabara de acontecer. Seus capatazes, exaustos e inquietos, bebiam cachaça em goles profundos de canecas de barro, tentando afogar o desconforto que o mar havia plantado em suas almas como sementes de dúvida. Assim a Clara, esposa do coronel há 20 anos, servia o ensopado de galinha com dende e quiabo com mãos trêmulas, os anéis de ouro tilintando contra os pratos de porcelana fina. Antônio, o que fizemos hoje, Deus vai julgar e o mar também, sussurrou ela, os olhos baixos fixos no chão de azulejos portugueses, evitando o olhar do marido. Ele a repreendeu com um gesto brusco da mão calejada, o anel de sinete com o brasão da família batendo na mesa. Deus abençoa os fortes, Clara. Aqueles selvagens mereciam o mar, traidores que envenenavam o engenho com suas mentiras africanas. Mas sua voz vacilava no final, e ele desviava o olhar para a janela ampla, onde o oceano se estendia negro como breu sob a lua crescente, ondas lambendo a praia com um ritmo hipnótico, quase acusador. Fora dali, os poucos escravos remanescentes, os que não haviam sido arrastados para a praia, trabalhadores leais por medo ou destino, trancavam-se nas senzalas de palha e barro, as portas reforçadas com paus de madeira. Eles acendiam velas de sebo e queimavam folhas de ervas sagradas, cantando baixinho em iorubá para acalmar os espíritos que sentiam se aproximando. O velho Zé, o escravo idoso que servira o pai de Antônio, liderava o ritual. Os irmãos foram para o ventre de Iemanjá. Agora as águas vão falar por eles. Seus olhos, velados por catarata, pareciam ver além das paredes, para o mar que borbulhava inquieto. Pedro, o jovem capataz que hesitara na praia, não conseguia engolir um bocado da comida. Seu rosto, ainda marcado pela areia do dia, estava pálido como a espuma das ondas. Senhor, eu vi coisas na água depois, rostos flutuando, olhos abertos me olhando de volta. Não eram peixes, eram eles. Os outros capatazes riram nervoso, batendo nas costas dele para disfarçar o próprio tremor, mas Antônio bateu na mesa com o punho, derrubando uma taça que se espatifou no chão. Besteiras de mentes fracas, o mar leva e não devolve, engole tudo no fundo negro. Amanhã, mais escravos chegam de Salvador por carroça. O engenho não para por ilusões. Ele ergueu a taça em um brinde forçado, o vinho tinto parecendo sangue sob a luz das velas. Mas ao beber, sentiu um gosto salgado na língua, como lágrimas misturadas ao oceano, ou pior, como o sal das correntes que amarravam os cativos. Enquanto jantavam em silêncio quebrado apenas pelo tilintar de talheres, o vento mudou de direção,
trazendo um gemido baixo da praia, como o choro abafado de crianças distantes ou o lamento de almas presas. Assim a Clara congelou, a colher de prata caindo no prato com um clangor metálico que ecoou pela sala. É eles, os cativos voltando nas ondas, murmurou ela, cruzando-se apressadamente. O coronel se levantou irritado, empurrando a cadeira para trás, e marchou até a varanda de madeira polida, o ar noturno úmido grudando em sua camisa de linho. A lua cheia iluminava a costa, e por um instante fugaz ele jurou ver figuras na arrebentação, silhuetas amarradas em pares, debatendo-se contra correntes invisíveis, mãos estendidas para a areia seca. Sacudiu a cabeça violentamente, atribuindo à cachaça. Ilusão do rum e do medo, covardes. Mas o silêncio da casa grande foi rompido por batidas urgentes na porta da senzala distante. O velho Zé correu pelo terreiro escuro até a varanda, ofegante, o corpo curvado pela idade, carregando algo encharcado nas mãos trêmulas. Senhor, as águas, elas falam já. Mariana mandou um sinal do fundo. Ele estendia uma rede de pesca velha, gotejando água salgada, cheia de peixes mortos com olhos arregalados e bocas abertas em gritos mudos eternos, como se tivessem visto o horror das profundezas. Antônio o dispensou com um chute no peito frágil, rosnando. Leve essa porcaria de volta para o mar. Mas enquanto Zé se afastava mancando para a escuridão, sussurrou para si mesmo e para os espíritos. O mar não esquece, senhor. Ele traz de volta o que é seu, com juros de sal e vingança. Naquela noite o coronel não conseguiu dormir. Deitado ao lado da sinhá Clara, que chorava baixinho no travesseiro de plumas, ele ouvia o mar através das paredes grossas. Não o som comum de ondas ritmadas, mas um pulsar estranho, como um coração submerso batendo em sincronia com o seu próprio, acelerado pelo remorso que se infiltrava. Sonhos vieram involuntários. Ele afundava nas águas escuras, mãos negras e frias, o puxando para baixo por correntes enferrujadas, vozes cantando em línguas antigas que ele não compreendia, mas sentia na alma. Acordou suando frio, o lençol encharcado, como se tivesse emergido de um mergulho profundo. Lá fora, na soleira da porta da casa grande, a concha partida de Mariana jazia intocada, levada pelo vento, ou por algo mais sutil, como um sopro das profundezas. Os capatazes, em seus quartos apertados nos fundos, relatavam o mesmo tormento. Sonhos de afogamento, sussurros chamando seus nomes, com acusações salgadas. Pedro, o mais sensível, viu em visão João emergindo das ondas, os olhos vazios, mas flamejantes de justiça. O engenho, outrora vivo com o ranger incessante da moenda e os gritos dos trabalhadores, agora parecia um casulo vazio, esperando a metamorfose do terror que fermentava nas sombras. O mar havia engolido os cativos, mas o silêncio era apenas o prelúdio de um retorno inevitável. E nas profundezas, as águas começavam a borbulhar com promessas de retribuição. Dias após o massacre na praia, o recôncavo de 1854 parecia inalterado à superfície. Canaviais balançando preguiçosamente ao vento salgado, o sol escaldante queimando a terra fértil que alimentava o império do açúcar. Mas no engenho de São Bento, o equilíbrio ancestral se rompera como uma corrente enferrujada. O coronel Antônio Ribeiro tentava retomar o controle com punho de ferro. Novos cativos chegavam em carroças rangentes de Salvador, acorrentados e silenciados por chicotes frescos, enchendo as senzalas vazias com o cheiro de medo renovado. A moenda voltava a ranger dia e noite, esmagando cana em melado doce que contrastava com o amargor que pairava no ar.
Mas os trabalhadores remanescentes moviam-se como sombras vivas, olhos baixos, fixos no chão, evitando o olhar do mar que se estendia além da praia como um olho vigilante. O primeiro sinal concreto veio na segunda manhã, quando o sol mal despontara no horizonte leitoso. Pedro, o capataz relutante que sobrevivera à noite de pesadelos, encontrou na rede de pesca estendida na praia uma corrente de ferro enferrujada, idêntica às usadas para amarrar os 40 cativos no dia do lançamento, com elos grossos e marcas de luta gravadas no metal. Não estava corroída pelo tempo ou pela maresia. Estava nova, gotejante de água profunda, como se saída das profundezas frias do oceano. "É deles, o mar devolveu", murmurou Pedro para o velho Zé, que observava da senzala com olhos sábios. Zé assentiu devagar, traçando um sinal de proteção com os dedos calejados no ar úmido. "Iemanjá não joga fora o que é sagrado. O senhor vai ver o preço da pressa dele." Antônio, ao ser informado por um capataz trêmulo, ordenou que a corrente fosse levada à forja para ser derretida em ferro útil. Mas quando João, não o ferreiro afogado, mas um homônimo remanescente, parente distante, tocou o metal com as pinças, ele queimou como brasa viva, soltando fumaça que cheirava a sal e carne queimada. "Está amaldiçoada, senhor", disse o ferreiro aos companheiros escondidos nas sombras da forja, a voz baixa como um segredo. Naquela tarde, durante o trabalho forçado na colheita, peixes começaram a boiar em massa na costa. Centenas de corpos prateados, olhos brancos e vazios, formando padrões involuntários na areia molhada. Conchas partidas dispostas em círculos, silhuetas de mãos estendidas, como se suplicassem do além. Os pescadores do engenho, homens endurecidos pela vida no mar, recusaram-se a lançar as redes novamente. "O oceano tá bravo, senhor, cuspindo os mortos para nos avisar", imploraram eles a Antônio na varanda da casa grande. Ele os chicoteou publicamente no terreiro, chamando-os de covardes e traidores, mas o som do couro no ar ecoava vazio, sem a autoridade de antes. Assim a Clara, atormentada pelos sonhos que a visitavam como marés altas, consultou em segredo um pai de santo escondido nas matas próximas ao engenho. O homem, adornado com colares de contas azuis e brancas em honra a Iemanjá, leu as folhas de búzios espalhadas na palma da mão dela. "As águas pedem equilíbrio. Os afogados voltam em ondas e o culpado afunda com eles no vórtice da culpa." Ela implorou ao marido que fizesse uma missa pelos cativos perdidos, acendendo velas na praia para aplacar os espíritos, mas Antônio riu com desdém, batendo na mesa do escritório. "Missa para escravos? O padre de Salvador não vem por menos que ouro puro e eu não desperdiço com superstições africanas." Em vez disso, ele reforçou as sentinelas na praia, colocando espingardas apontadas para o horizonte azul, como se balas pudessem deter o que borbulhava nas profundezas. Então veio o segundo sinal, mais pessoal e invasivo: os sussurros. À noite, os capatazes acordavam sobressaltados em seus catres, com vozes ecoando no ouvido. Não o vento comum do recôncavo, mas palavras articuladas em Yorubá antigo, cantando nomes dos afogados como um lamento ritmado. Pedro ouviu Mariana claramente. "Volto com as ondas, irmão. Não traia os teus." Ele correu à casa grande no escuro, batendo na porta de madeira reforçada até os nós dos dedos sangrarem. "Senhor, eles falam. O mar os manda de volta para cobrar." Antônio o expulsou com um empurrão, rosnando ordens para voltar ao posto, mas sozinho em seu quarto, iluminado por uma vela solitária, ele mesmo ouviu o murmúrio baixo, como bolha subindo de um poço. "Antônio, pague o que deve, as águas não esquecem." O som vinha de todos os lados, infiltrando-se pelas frestas das paredes como névoa salgada.
Os escravos remanescentes começaram a fugir em ondas silenciosas. Na terceira noite, 3 sumiram das senzalas, deixando para trás oferendas na praia, flores brancas de Oxalá espalhadas na areia, conchas partidas cheias de água de coco como libação para Iemanjá. O engenho rangia vazio, a moenda parando intermitentemente por falta de mãos fortes, o melado azedando nos barris. Antônio, furioso como um animal encurralado, interrogava os que restavam no terreiro ao amanhecer, chicote em punho e olhos injetados. Mas até Zé, o leal ancião, que servira gerações, o encarou diretamente pela primeira vez. O mar não mente, senhor. Ele trouxe o sinal das correntes, agora traz os corpos, um por um, até o último. Na quarta manhã, a maré baixa revelou pegadas frescas na areia. Não de pés humanos calçados, mas de mãos arrastando-se da água para o interior do engenho, marcas de unhas e correntes serpenteando pela praia como trilhas de lesmas salgadas. O coronel ordenou que as enterrassem com pás de ferro, mas à noite as pegadas reapareciam na soleira de sua própria porta, gotejantes e frescas. O recôncavo sussurrava entre os vizinhos. Pescadores em canoas distantes evitavam a costa do engenho, contando histórias de ondas que murmuravam nomes. A vingança das águas havia começado de verdade, e o mar, paciente como as correntes profundas, preparava o retorno em massa. O engenho não era mais um império. Era uma armadilha, e o coronel, sua presa central. A quinta noite, após o lançamento dos cativos, trouxe uma tempestade furiosa ao recôncavo de 1854, como se o céu se rasgasse em julgamento divino. O vento salgado uivava pelas frestas da casa grande do engenho de São Bento, carregando o cheiro de ozônio e podridão marinha, enquanto o mar rugia como uma besta ancestral acordada das profundezas. Relâmpagos rasgavam o horizonte negro, iluminando por frações de segundo as paredes de taipa que tremiam como ossos frágeis. O coronel Antônio Ribeiro trancara-se em seu escritório no segundo andar. Mapas de terras e contas de açúcar espalhados na mesa de mogno como relíquias de um império em colapso. Uma garrafa de rum pela metade ao lado de uma espingarda carregada. Seus capatazes, reduzidos a 4 por deserções noturnas, haviam se barricado nos quartos dos fundos, murmurando preces católicas misturadas a invocações iorubás aprendidas nas senzalas. Sozinho com a Sinhá Clara, que se encolhia em um canto com um rosário entre os dedos trêmulos, Antônio tentava manter a fachada de autoridade, batendo o punho na mesa para abafar o próprio coração acelerado. É só uma tormenta comum do recôncavo, Clara. O mar bravo após a maré alta, disse ele, mas sua voz saía rouca, traída pelo tremor nas mãos que seguravam o copo de rum. Ela, os olhos inchados de lágrimas não derramadas, respondia em sussurros. Não é tormenta, Antônio. São eles, os 40 que você afogou. As águas os mandam de volta para cobrar o sangue. Os sussurros que atormentavam o engenho haviam se intensificado. Agora não eram isolados, mas um coro constante, ecoando nos canaviais e nas paredes, vozes de Mariana cantando hinos a Iemanjá, de João recitando nomes dos orixás como um mantra de vingança. Os poucos escravos remanescentes barricavam-se na senzala elevada, queimando incenso de ervas secas e batendo atabaques baixos para guiar os espíritos, o velho Zé liderando. Deixem as águas falarem, irmãos, a noite é delas. À meia-noite exata, quando o relógio de pêndulo na sala parou com um estalo seco, o primeiro retorno aconteceu de forma irrevogável. Um pescador solitário, o último leal ao engenho que ousara lançar a rede apesar dos sinais, avistou da praia escura uma figura emergindo das ondas agitadas. Não era um náufrago comum boiando na espuma.
Era João, o ferreiro rebelde, o corpo inchado pela imersão prolongada, pele pálida e enrugada como algas, mas os olhos abertos e vivos, brilhando com uma luz interna que não era deste mundo. Ele caminhava pela areia molhada com passos deliberados, correntes enferrujadas, penduradas nos pulsos, tilintando como sinos fúnebres, deixando pegadas fumegantes no chão seco, apesar da chuva torrencial. O pescador, paralisado pelo terror, correu pelo terreiro enlameado até a casa grande, batendo na porta reforçada com os punhos ensanguentados. "Senhor, ele voltou do mar! João! Com as correntes, vivo como o diabo!" Antônio, o rosto contorcido em fúria e medo, pegou a espingarda e saiu à varanda exposta à tempestade, a chuva chicoteando seu rosto como dedos acusadores. Um relampejo poderoso revelou a silhueta a 50 metros de distância. João parou imóvel, água escorrendo do corpo em riachos negros, o peito arfando sem respiração humana. "Voltei, senhor, como prometi", disse a voz, ecoando sem que os lábios se movessem, carregada pelo vento como um trovão pessoal. "O mar me mandou cobrar o que você deve, 40 almas por uma." O coronel ergueu a arma, o cano tremendo, e atirou, o estampido perdido no rugido da tormenta. O corpo de João caiu na areia com um baque úmido, mas quando os capatazes remanescentes, atraídos pelo barulho, se aproximaram cautelosamente com lanternas, ele se ergueu novamente, intacto, a bala evaporada como névoa. "As águas protegem os justos, senhor, agora protegem a nós contra você." O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A Sinhá Clara gritou da janela do segundo andar, vendo mais figuras emergindo em grupo das ondas. Mulheres com crianças nos braços, silhuetas debatendo-se contra a correnteza invisível, lideradas por Mariana com a concha partida brilhando como um farol espectral. Elas não atacavam com fúria, apenas cercavam o perímetro do engenho devagar, cantando um lamento ritmado que fazia o chão tremer e os canaviais se curvarem como em reverência forçada. A moenda, parada desde o entardecer, começou a girar sozinha ao contrário, rangendo como um lamento mecânico, esmagando o ar vazio com gemidos que ecoavam os gritos afogados. Antônio ordenou aos capatazes que atirassem em salvas, mas as balas ricocheteavam nas águas que agora envolviam os retornados como um véu protetor líquido, evaporando em vapor salgado. Zé, emergindo da senzala com um atabaque nas mãos, bateu o ritmo ancestral para guiar os espíritos. "Deixem eles virem, senhor. A justiça é do mar, não do ferro." O coronel, suando apesar da chuva gelada, recuou para dentro da casa grande, trancando as portas pesadas com barras de ferro que pareciam inúteis. Mas os sussurros penetravam as paredes como infiltração de água. Nomes dos afogados listados um a um, acusações em iorubá e português entrelaçados. "Você nos lançou ao mar como lixo. Nós te trazemos de volta como corrente." A tempestade piorou, ondas gigantes invadindo a praia e lambendo os alicerces da casa grande, erodindo a areia como se o oceano estendesse tentáculos. Os retornados avançavam um passo coletivo, seus corpos semi-transparentes refletindo o luar filtrado pelas nuvens, olhos fixos na varanda onde Antônio espiava. O engenho, outrora bastião de poder absoluto, transformava-se em prisão cercada. E o coronel, pela primeira vez em sua vida de dominação, sentiu o sal na boca, não como vitória, mas como o gosto inescapável do mar que se aproximava para reclamar sua dívida. A noite dos sussurros não era o fim, era o começo do cerco. Ao amanhecer da sexta-feira, após a noite dos sussurros, a tempestade cedeu para um céu leitoso e opressivo no recôncavo de 1854. Mas o cerco das águas permanecia inabalável, como uma sentença pronunciada.
O engenho de São Bento transformara-se em uma ilha improvisada, cercado por um anel de névoa salgada que isolava a propriedade do mundo exterior. Os retornados, os 40 cativos lançados ao mar dias antes, formavam um círculo perfeito ao redor do perímetro. Imóveis como estátuas esculpidas em sal e espuma, seus corpos preservados pela imersão eterna não apodreciam. Em vez disso, brilhavam com um fulgor etéreo, como se o oceano estivesse polido para o julgamento. Mariana no centro do semicírculo à frente da praia. João, à sua direita, com correntes tilintando levemente. Olhos fixos na casa grande como faróis acusadores que perfuravam a névoa. O coronel Antônio Ribeiro espiava pelas frestas das janelas barricadas da casa grande, o rosto pálido e barbado, como cera derretida pelo medo, as mãos tremendo ao segurar o cano da espingarda descarregada. A sinhá Clara jazia em um catre no andar de cima, em delírio febril, murmurando preces confusas a Nossa Senhora e a Iemanjá, o rosário entrelaçado com uma concha partida que Zé lhe dera em segredo. Os 2 capatazes leais que restavam tentavam fugir a cavalo pelo caminho dos canaviais, mas os animais paravam abruptamente na borda da praia, relinchando em pânico cego, como se uma barreira invisível de água os repelisse. "O mar nos puxa de volta, senhor, não passa", gritou um deles, desmontando e correndo de volta à casa grande com os olhos esbugalhados. O velho Zé, da senzala agora elevada pela maré, aproximou-se dos retornados sem um pingo de temor, oferecendo uma cabaça de água de coco fresca como libação. "Irmãos do além, o que querem de nós?", perguntou ele em iorubá suave. Mariana respondeu, sua voz ecoando como ondas suaves, mas firmes. "Justiça, tio Zé. O senhor nos deve 40 vidas e o engenho que construiu com nosso suor." Antônio, desesperado para romper o isolamento, enviou um mensageiro a Salvador, o escravo jovem Tomás, prometendo alforria imediata se retornasse com o padre da catedral para uma missa de expiação. Mas Tomás nunca chegou à estrada principal. Encontrou-se com os retornados na trilha lamacenta, onde eles o cercaram em silêncio, sussurrando segredos do mar em seus ouvidos, visões de afogamentos passados, nomes de ancestrais alforriados. Ele voltou ao entardecer, olhos vidrados e passos cambaleantes, como se carregasse o peso das águas. "O padre não vem, senhor. O mar bloqueia todos os caminhos, ondas subindo nas matas, névoa que engole as carroças." De fato, o nevoeiro se espalhara como uma maldição viva, isolando o engenho. Pescadores vizinhos em canoas distantes relatavam ondas anormais que impediam a aproximação. Barcos virando como brinquedos em redemoinhos repentinos. Dentro da casa grande, o ar ficava cada vez mais úmido e opressivo. As paredes de taipa suando gotas de sal cristalizado que desciam como lágrimas coletivas. O coronel tentava negociar através de uma janela entreaberta, gritando para o círculo espectral: "Eu libero os escravos remanescentes, ouro das arcas, terras do canavial. O que quiserem é de vocês." Mas os retornados não respondiam com palavras humanas. Em vez disso, o mar reagia à blasfêmia. Ondas altas subiam a praia sem aviso, inundando os canaviais periféricos, transformando o açúcar dourado em lama pegajosa e inútil. A moenda central, sozinha e sem mãos para guiá-la, começou a girar ao contrário com um rangido gutural, esmagando o ar vazio como se lamentasse os corpos ausentes. Zé explicou aos capatazes aterrorizados que se abrigavam na senzala: "Os orixás cobram o equilíbrio, rapazes. O engenho era deles primeiro, terra de África roubada pelo sal." À noite, o cerco apertou como uma rede de pesca.
Os retornados avançaram um passo coletivo em sincronia perfeita, e com eles veio a maré viva. Água subindo pelos campos baixos, alcançando as senzalas e lambendo os alicerces da casa grande, enchendo o terreiro com centímetros de espuma salgada. Os escravos remanescentes, agora aliados involuntários dos espíritos, juntaram-se ao coro dos retornados, cantando em uníssono um hino de resistência que fazia o chão vibrar como um tambor gigante. Antônio, barricado no escritório com a Sinhá Clara aos pés, ouvia batidas ritmadas nas portas externas. Não punhos de carne, mas ondas quebrando contra a madeira, infiltrando-se pelas frestas como dedos insistentes. Ele atirou pela janela superior, as balas cortando a névoa sem alvo, dissolvendo-se em vapor inofensivo. De repente, Mariana apareceu em visão etérea, seu rosto pressionado contra o vitral da janela como uma máscara aquática. Você nos afogou em silêncio. Agora, afunde conosco no barulho das águas. Assim a Clara acordou do delírio gritando, vendo fantasmas em cada sombra projetada pelas velas que tremiam. Antônio, confesse tudo, peça perdão aos orixás e ao seu Deus, implorou ela, agarrando a camisa dele. Ele a empurrou com raiva residual, mas no espelho rachado do quarto viu seu reflexo distorcido pela umidade, pele escamosa emergindo nas bochechas, olhos inchando como os de um peixe abissal. O cerco das águas era total agora. O engenho flutuava em um mar improvisado de lama e espuma, cortado do recôncavo como uma ilha amaldiçoada. Os retornados paravam a apenas 10 metros da casa grande, esperando com paciência oceânica. O mar, seu juiz supremo e impiedoso, preparava o veredicto final. E o coronel, sentindo as correntes invisíveis apertarem seus tornozelos, sabia no fundo da alma rachada que o retorno não era só dos cativos. Era o dele próprio, arrastado de volta para as profundezas que ele mesmo invocara. No 7º dia do cerco, o recôncavo de 1854 mergulhava em um crepúsculo eterno sobre o engenho de São Bento, onde o tempo parecia dissolver-se na umidade salgada. A casa grande afundava lentamente na lama das águas invasoras, as fundações de pedra rangendo como ossos velhos sob o peso da maré implacável, enquanto o ar dentro das paredes ficava espesso como xarope de cana azedo. O coronel Antônio Ribeiro, outrora senhor absoluto de vidas e terras, agora era prisioneiro de sua própria fortaleza em ruínas, o corpo curvado pela exaustão e pelo medo que corroía como ferrugem. Assim a Clara jazia em delírio profundo no catre do quarto principal, murmurando nomes dos orixás, entrelaçados a ave-marias fragmentadas, o rosário escorregando de suas mãos inertes para o chão encharcado. Os capatazes remanescentes haviam se rendido ao pânico, juntando-se aos escravos na senzala elevada, onde Zé os protegia com um círculo de sal marinho e ervas queimadas, batendo atabaques baixos para invocar misericórdia das águas. Antônio, isolado no escritório que fora seu santuário de poder, folheava um diário antigo de seu pai, páginas amareladas com anotações frias sobre navios negreiros, lucros calculados em almas e o preço do açúcar na Europa. Eu fiz o que era preciso para o engenho sobreviver, murmurava ele para as sombras dançantes das velas que tremiam, mas as palavras soavam vazias, ecoando de volta como acusações. Os sussurros penetravam as paredes úmidas agora como infiltração constante. Vozes dos 40 cativos, recitando seus nomes completos, origens africanas e famílias deixadas para trás nas travessias atlânticas, um catálogo de perdas que pesava como âncoras. Mariana liderava o coro espectral. Antônio Ribeiro, você nos comprou como gado, o mar nos libertou. Agora, pague com o que resta de você. Ele tapava os ouvidos com as palmas calejadas.
Mas o som nascia dentro de sua cabeça, um eco na alma rachada pela culpa que finalmente emergia. Desesperado para romper o ciclo, o coronel abriu a janela superior com mãos trêmulas, enfrentando o cerco que se aproximava. Os retornados estavam a apenas 5 metros agora, corpos semi-submersos na maré que subia, olhos refletindo o céu cinzento como espelhos de julgamento. João ergueu as correntes enferrujadas, o tilintar cortando o ar como sinos de um enterro iminente. Confesse, senhor. Diga o que ordenou e por quê. As águas esperam a verdade. Antônio, a voz rouca, transformada em um grito rouco pelo vento, proclamou para o vazio. Eu ordenei o lançamento. Eu mandei jogar vocês 40 ao mar porque traíam meu engenho, fugindo para quilombos e envenenando os outros com sonhos de liberdade. Escravos rebeldes merecem o fundo, como lições para os que ficam. As palavras saíram como veneno expelido, aliviando por um instante fugaz o peito oprimido. Mas o mar respondeu com fúria imediata. Uma onda colossal quebrou contra a casa grande, inundando o primeiro andar, arrastando móveis de madeira preciosa e pilhas de contratos de venda para a lama externa. Assim a Clara, arrastando-se do catre com as últimas forças, agarrou a camisa dele, os olhos febris suplicantes. Não pare aí, Antônio. Peça perdão de verdade. Diga que sente pelas vidas roubadas, pelas mães separadas. Ele a empurrou com raiva residual, o anel de sinete cortando sua mão, mas no reflexo distorcido de uma poça d'água no assoalho, viu seu rosto mudado, barbatanas sutis emergindo das bochechas, guelras abrindo no pescoço como feridas pulsantes, olhos inchando em abismos aquáticos. O que é isso? O que as águas fizeram comigo? Balbuciou ele, recuando até a parede que suava sal. O velho Zé, escalando as escadas inundadas com uma cabaça de água benta, misturada a folhas de boldo sagrado, aproximou-se cautelosamente. Senhor, o mar transforma os culpados em sua imagem. Confesse de coração, ou vire peixe eterno nas correntes. Antônio riu histericamente, um som quebrado que virou tosse convulsa, água salgada subindo pela garganta como uma maré interna, forçando-o a cuspir bolhas. Ele tentou formalizar a confissão, mergulhando uma pena na tinta preta. Eu errei perante Deus e os homens, liberto todos os escravos remanescentes. O engenho e suas terras são de vocês, herança dos afogados. Mas a pena se dissolveu na tinta como se corroída por ácido, e o papel encharcou instantaneamente, as palavras borrando em manchas salgadas como se o mar as rejeitasse. Os retornados avançaram mais um passo, a água subindo aos joelhos dentro da casa agora, enchendo o escritório com espuma e conchas partidas que flutuavam como evidências. Mariana estendeu a mão espectral pela janela quebrada. Diga os nomes, Antônio. Todos os 40, com as dores que causou. Ele balbuciou alguns em pânico. João, o ferreiro, Mariana, a curandeira, as crianças sem nome. Mas parou, o orgulho enraizado travando a língua como uma corrente final. A onda seguinte quebrou as vidraças restantes, enchendo o cômodo com um rugido que abafou sua voz. A confissão inacabada pairava no ar úmido como uma promessa quebrada, ecoando nas paredes que desabavam aos poucos. Os capatazes, agora abrigados com Zé na senzala, batiam atabaques em ritmo fúnebre, invocando Oxalá para misericórdia sobre os inocentes. Mas o mar não oferecia misericórdia aos profanadores. Ele cobrava total, sem descontos. Antônio caiu de joelhos na água fria que lhe chegava à cintura, sentindo correntes invisíveis apertarem seus tornozelos e pulsos, puxando-o para baixo com gentileza inexorável. Eu sinto. Perdoem-me pelo que roubei, sussurrou ele, as palavras se perdendo em gorgolejos.
tarde demais. Os sussurros viraram um rugido coletivo e o cerco se fechou como uma rede. O engenho tremia inteiro, pronto para o julgamento final. A alma do coronel, finalmente exposta, começava a afundar nas profundezas que ele mesmo havia invocado. Pausa dramática de 5 segundos. O som da confissão ecoa distorcida, misturando-se a gorgolejos de água e um coro de nomes recitados, crescendo para um clímax abafado, fadim para o rangido de estruturas cedendo. Na 8ª noite do cerco, o clímax irrevogável irrompeu no recôncavo de 1854, transformando o engenho de São Bento em um vórtice de julgamento ancestral. A propriedade era agora uma ilha condenada, flutuando em um mar improvisado de águas negras que subiam como vingança encarnada, carregando detritos de séculos profanos. Ossos blanqueados de cativos antigos, correntes enferrujadas, torcidas em nós impossíveis, conchas partidas marcadas com símbolos iorubás que brilhavam como runas vivas. O céu rasgara-se em estrelas distantes e indiferentes, mas o mar dominava absoluto. Ondas de 5 metros erguiam-se como muralhas vivas, quebrando contra as paredes da casa grande com fúria que erodia taipa e madeira. Os retornados, os 40 cativos outrora lançados ao abismo, formavam uma muralha humana impenetrável, seus corpos fundindo-se à espuma salgada em uma unidade espectral, olhos brilhando como faróis das profundezas, guiados por Iemanjá em sua ira maternal. O coronel Antônio Ribeiro, encharcado até os ossos e febril com a febre das águas, arrastava-se pelo assoalho inundado do escritório, a confissão inacabada ainda ecoando em sua mente como um veredito não aceito. Seu orgulho, enraizado como raízes de canavial, prendia-o como uma âncora final, impedindo a rendição total. Assim, a Clara, flutuando em delírio na água que lhe chegava ao peito, estendia as mãos trêmulas para as sombras além da janela. Piedade, mães das águas, pela minha alma cúmplice também. Mas Mariana, voz como maré alta e inexorável, respondia do exterior através da névoa. A esposa viu os chicotes e calou. O mar julga todos os que se beneficiaram do sal da dor. As paredes restantes rangiam e desabavam em seções, revelando segredos enterrados sob o assoalho. Diários de tráfico humano amarelados, chicotes ensanguentados enrolados como serpentes, moedas de ouro manchadas de suor escravo, tudo arrastado pela correnteza para o mar que reclamava. João, o ferreiro retornado, liderou o avanço final com um gesto silencioso, mas poderoso. As ondas obedeceram como servas fiéis. Uma tromba d'água colossal subiu da praia em um giro hipnótico, engolindo a varanda inferior e invadindo as escadas em um redemoinho de espuma e detritos. Os capatazes remanescentes gritaram em uníssono, arrastados pela força para a senzala onde Zé os ancorava com um círculo de sal e ervas protetoras, batendo o atabaque com fúria ritmada. Fiquem com os justos rapazes, o mar separa o joio do trigo. Mas Antônio, sozinho no epicentro do caos, foi pego pela corrente principal. Mãos espectrais emergindo da água turva, frias como o Atlântico em travessia, agarrando seus tornozelos e pulsos com firmeza de algemas vivas. Não, eu sou o senhor deste engenho, desta terra! Gritou ele, debatendo-se inutilmente contra o fluxo, as unhas arranhando o assoalho que se desfazia. O mar o puxou para fora através da janela estilhaçada, seu corpo deslizando pela lama externa como um náufrago ao contrário. Os retornados o cercaram em um círculo apertado, suas silhuetas semi-transparentes projetando sombras aquáticas sobre sua forma trêmula. Mariana se inclinou sobre ele, a concha partida pendendo como um pingente de sentença.
Você nos lançou ao mar como lixo descartável. Agora, volte conosco para as profundezas, onde as almas se equilibram. Ele viu os rostos dos 40 em detalhes vívidos. Crianças com olhos inocentes, mães com braços estendidos, guerreiros com cicatrizes de chicote. Todos intactos e serenos, sorrindo com a justiça poética que o oceano concedia. Uma onda final o ergueu do chão, transformando-o em tempo real. Pele escamosa cobrindo o corpo como armadura de peixe, pulmões enchendo de sal em guelras forçadas, olhos virando abismos negros que refletiam o vazio de sua alma. Eu confesso, todos os nomes, todas as vidas roubadas, balbuciou ele em pânico final, mas as palavras se perderam em bolhas gorgolejantes, dissolvidas pela água que o reclamava. O vórtice o levou de volta à praia original do massacre, onde o mar o engoliu e cuspiu de imediato, não como fantasma etéreo, mas como o que ele mais temia, um corpo inchado e acorrentado, emergindo na arrebentação com olhos abertos para o céu indiferente. Os retornados o cercaram uma última vez, cantando o hino final de Iemanjá em harmonia perfeita, um lamento que acalmava as águas enfurecidas. Atrás deles, o engenho desabou em cascata. A casa grande afundou na lama com um gemido final, a moenda silenciando para sempre em um rangido de engrenagens partidas, canaviais curvando-se como em reverência ao fim. Zé e os escravos remanescentes assistiam da senzala elevada, livres pela primeira vez sob o luar filtrado, lágrimas misturando-se à chuva. A onda colossal final quebrou sobre o coronel, arrastando-o para as profundezas eternas. Mas seu corpo boiava na superfície, um lembrete flutuante, olhos fixos no horizonte como testemunha condenada. O recôncavo acordou em um silêncio sagrado ao amanhecer. Os retornados dissolveram-se na espuma das ondas, suas almas ascendendo em paz para o ventre de Iemanjá, a dívida quitada. Mas o mar, guardião implacável, sussurrava ainda o nome de Antônio nas correntes, um aviso eterno para os que ousam profaná-lo. A justiça das águas fora servida, completa e sem remorsos, deixando apenas ecos na areia. Pausa dramática de 5 segundos. O rugido das ondas atinge o pico, misturando-se ao coro em um clímax ensurdecedor, fading abruptamente para um silêncio profundo, quebrado apenas por um gotejar distante e o som de respiração aliviada. Anos após o veredito das águas, em 1854, o engenho de São Bento tornou-se uma lenda sussurrada nas noites do recôncavo da Bahia, um marco invisível onde a terra e o mar se entrelaçavam em memória coletiva. As ruínas da Casa Grande afundaram na lama fértil, cobertas por canaviais selvagens que balançavam ao vento como fantasmas de colheitas passadas. Mas o oceano não permitiu o esquecimento. Pescadores experientes evitam a praia ao luar, jurando ver o corpo inchado do coronel Antônio Ribeiro boiando eternamente na arrebentação. Olhos vazios, fixos no horizonte, correntes enferrujadas tilintando com o ritmo das ondas. Um farol de advertência para os gananciosos. Os descendentes dos escravos remanescentes, alforriados pela maldição que quebrou as correntes do engenho, formaram um quilombo nas matas próximas, honrando Mariana e João com oferendas anuais. Conchas partidas cheias de água de coco, flores brancas para Oxalá espalhadas na areia e canções que ecoam o hino de Iemanjá nas noites de lua cheia. A história se espalhou como névoa salgada por Salvador e além, sussurrada em terreiros de candomblé escondidos nos morros, cantada por quilombolas em rodas de atabaque, relatada em jornais amarelados da época como A Maldição do Mar Rebelde. O velho Zé, que viveu até os 90 anos com olhos que viam o além, contava aos netos ao redor de fogueiras na senzala reconstruída.
O oceano cobra o que é devido, com juros de sal e justiça. Não desafie as águas, ou elas te transformam no que mais teme. Sua linhagem guarda o diário inacabado do coronel até hoje. Páginas encharcadas e borradas com confissões parciais. Um artefato que atrai estudiosos e curiosos, mas repele os toques com um frio inexplicável. A Lei Eusébio de Queiroz, que encerrou o tráfico atlântico em 1850, acabou com os navios negreiros, mas histórias como essa revelam que a escravidão deixa ecos mais profundos, não em leis de papel, mas na terra encharcada de suor e no mar que guarda ossos. Hoje, em 2025, o local é um sítio arqueológico preservado pelo IPHAN, marcado por placas que falam de resistência escrava e sincretismo afro-brasileiro, atraindo visitantes que caminham pela praia em busca de conchas partidas. Mas nas noites quietas de novembro, moradores do Recôncavo ainda ouvem o coro distante, vozes de 40 almas cantando liberdade em iorubá e português, um hino que faz as ondas dançarem. O corpo de Antônio, alguns dizem que afundou de vez nas correntes profundas, outros que vaga como um peixe amaldiçoado, buscando redenção impossível nas profundezas onde as almas se equilibram. Esta é a voz da senzala, Nádia, não de ódio cego, mas de justiça ancestral, que o tempo não apaga. O Recôncavo nos ensina que o poder que afoga os outros acaba se afogando sozinho, transformado em lição flutuante. Pense nisso enquanto ouve as ondas na praia próxima. O mar ainda sussurra nomes de injustiçados. E se um dia ele chamar o seu, o que você responderia? Chamada para engajamento no Vozes da Senzala. Obrigado por mergulhar nessa jornada sombria comigo, Vozes da Senzala. Se o eco das águas te arrepiou a espinha, comente abaixo. O que você faria se o mar cobrasse justiça da sua família? Compartilhe com quem precisa ouvir essas histórias proibidas do Brasil escravocrata. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. A sinhá que fez a escrava andar sobre brasas, mas quem gritou foi ela, Bahia, 1862. Paz ancestral para todos os que buscam a verdade. O mar cobra, sempre. Obrigado por mergulhar nessa jornada sombria comigo, Vozes da Senzala. Se o eco das águas te arrepiou a espinha, comente abaixo. O que você faria se o mar cobrasse justiça da sua família? Compartilhe com quem precisa ouvir essas histórias proibidas do Brasil escravocrata. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. A sinhá que fez a escrava andar sobre brasas, mas quem gritou foi ela, Bahia, 1872. Paz ancestral para todos os que buscam a verdade. O mar cobra, sempre.